Beleza, então galera, a gente vai estar falando aí sobre o Cypress, né? Essa ferramenta aí que a gente vai estar utilizando para fazer nossos testes end-to-end, BDD, e a gente vai conseguir então atender todo tipo de validação. A gente vai conseguir atender validação desde de elementos na tela, de componentes de interface, quanto requisições assíncronas para serviços, e junto dele a gente consegue integrar com outras coisas. Então essas validações elas vão desde de uma validação de formulário, colocar um arquivo ali dentro de um input do tipo file, validar se um input ele é de senha ou não é, ver se ele está preenchido, se não está, simular um preenchimento de formulário, um clique no botão, manipular evento. Você vai ter uma gama de ferramentas, né, que o Cypress vai oferecer para você estar utilizando. Fora isso, ele vai te oferecer também um dashboard. A versão paga dele vai permitir que você vá até mais além. Lá no servidor vai ter um dash rodando, que você pode executar o teste quando quiser. O próprio cliente pode ir lá e startar, só que aí a versão paga, né? O que a gente vai ver aqui é uma versão local, na versão gratuita mesmo. A gente vai ter um dashzinho rodando aqui, mas a gente vai subir esse dash e vai sair fazendo os testes, né? Vai ser um pouquinho, mas pode se considerar aí que é praticamente o mesmo dash. E então ele vai oferecer esse dashboard para você executar os testes e vai te dar todo o detalhamento de teste, inclusive vídeo, print. Então a gente vai conseguir até materializar as entregas com evidências e tudo mais. Falando um pouco sobre a instalação é simples, é bem simples, é npm install e já vai estar na sua árvore de dependência, você já vai conseguir então sair utilizando o Cypress. Ele vai te dar já uma estruturinha básica, a gente vai falar sobre ela já, de arquivos. Você consegue rodar esses testes aqui em algumas versões de navegadores. Então, por exemplo, já tenho ele rodando aqui. Ele vai me oferecer, então, o Chrome, Firefox. Posso rodar na versão do Electron aqui. Então, ele vai me oferecer algumas versões até para mim poder validar isso dentro de contexto de browsers diferentes. A documentação, eu considero uma documentação bem tranquila, tá? Não vejo nada assim complicado. Eu vejo que tem bastante coisa, é mais você ir passando assim mesmo, item a item aqui e vendo alguns exemplos. Existem integrações com o Cypress para você ter relatórios de testes. Então, eu não quero utilizar o dashboard nativo dele e tal. Você consegue integrar algumas outras ferramentas junto do Cypress e ele vai ler de um arquivo de log que o Cypress gera, então ele vai te mostrar um dashzinho lá mais amigável, com todo relatório de teste. Isso é gratuito, não precisa pagar. Eu vou mostrar aqui algumas coisas bem simples, né, nada muito aprofundado. Depois eu aconselho vocês olharem mais aqui mesmo a documentação, integração que ele tem bastante coisa de integração. Você coloca ele junto no pipeline de CI, e, cara, tem muita coisa que, assim, que daria para você tá utilizando. Tem alguns esquemas de rodar com paralelismo, para você expressar, de repente, aí um sistema. Eu quero subir três versões, assim, três headers browser lá para poder fazer os testes assim em paralelo na aplicação e eu quero ver como ela se comporta. Quero paralelizar as requests e eu quero ver como que vai ser a resposta. Quero medir tempo de resposta. Cara, ele vai te oferecer tudo isso. Ele utiliza o JavaScript, né, para você, como linguagem de escrita ali, para você escrever a sua suite de teste. Vai utilizar o Node, obviamente, ali por debaixo dos panos, né, por causa da engine a qual ele é implementado. Aqui eu tenho ele oferece alguns exemplos que você já consegue sair executando, você já consegue sair vendo aqui alguns resultados e tal. Tem alguns artigos também que depois eu posso enviar para vocês, que é mais falando mesmo sobre comparação, né? E algumas dúvidas da galera. Por exemplo, tipo, o Cypress ele vem para substituir o Selenium e tal. E a proposta dele é uma proposta mais aberta, tipo, eu sou dev e quero utilizar Cypress. Cara, boa. Eu sou QA, quero utilizar Cypress. Boa. Por quê? Não necessariamente ele vai impedir você de utilizar o Selenium. Você pode utilizar até junto ali, em paralelo na aplicação. Utiliza ele para algumas coisas, Selenium para outras. Só que a praticidade dele, a facilidade com que ele te entrega o ambiente, com que ele te entrega os testes, acaba que você acaba optando mesmo por utilizar ele, né? Então, sem mais delongas aí, a gente vai agora começar a ver algumas coisas aqui de código mesmo. Tá aparecendo o meu VS Code aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza.
Inicialmente, né, não reparem a lógica que eu utilizei, a forma como eu resolvi aqui algumas coisas. Eu peço que vocês fiquem mais centralizados na ferramenta mesmo, assim, foquem mais em entender o que a ferramenta oferece, o que ela está resolvendo, o que a gente está utilizando dela. Eu tive muito pouco tempo de montar isso aqui, então eu fui meio que, assim, bem rapidão fazendo algumas coisas, pensando mais em ter alguns exemplos que a gente pudesse utilizar. Inicialmente, eu vou até subir aqui, ó, para a gente ver de uma forma mais tranquila, qual que é a estrutura de pasta do Cypress, porque ali eu tenho um projeto React que está utilizando junto, que está subindo ali junto com o Cypress. Então, essa aqui é a estruturinha de pasta básica aqui do Cypress. O que eu tenho? Eu tenho uma pasta aqui de fixtures, que esse cara aqui, eu coloquei um arquivo, que eu vou utilizar ele para fazer upload. Então eu tenho um arquivo estático aqui, quero utilizar ele depois dentro do minha suite para trazer esse arquivo e fazer o envio dele. Ou eu tenho um arquivo JSON que eu quero utilizar para preencher um formulário. Então, ou seja, eu tenho aqui um JSON mocado. Eu sei que assim, talvez eu entre muito em questões técnicas e a galera, às vezes, tipo, tem pessoal que é mais QA, que não teve contato ainda com programação. Ah, o que é JSON? O que ele tá falando de JSON, de mock e tal? Eu sei que são termos que estão no dia a dia, mas qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode pausar, pode perguntar, tá? Eu vou partir do princípio aqui que todo mundo já tem um overview básico, né, do que seria aqui algumas coisas, mas se precisar me parar e perguntar, fiquem à vontade. Então eu vou ter aqui um arquivinho aqui, basicamente com alguns dados que eu vou depois imputar no formulário, e já digo por que isso aqui faz muito sentido. E eu vou ter também aqui essa planilha, é um arquivo CSV cheio de registros aqui, que a ideia é realmente pegar um arquivo e colocar ele dentro de um input do tipo arquivo lá e deixar isso no formulário. Então eu tenho até um arquivo já aqui pronto para isso. Depois, dentro da pastinha aqui de integrações, eu vou colocar aqui os meus arquivos, né, de testes mesmo, onde eu vou escrever as minhas suítes de testes. Então eu coloquei aqui esse de formulário, né, que eu vou criar aqui alguns testes para formulário. Diferente, né, pessoal, rapidão, aqui, só fazendo aqui um overview, diferente de um teste de TDD, de repente, eu não tenho aqui pequenos testes voltados a funcionalidades, né? Então eu não vou testar, por exemplo, eu quero testar aqui determinada chamada, determinada função no componente, ou um método, ou uma coisa bem específica. Eu quero fazer um teste completo numa tela, por exemplo, num formulário. Então eu quero testar do começo ao fim uma funcionalidade. Então eu crio um pipe de teste e aí eu foco nele. Então é aqui que a gente começa a ver um pouco de diferença, né? De você começar a escrever teste unitário e você utilizar o Cypress para validar, né? Fazer um teste end-to-end. Então a nossa ideia aqui é realmente, vamos preencher um formulário, vamos ver como ele se comporta e vamos ver se a gente setar um dado errado, se realmente ele vai startar um erro. Então aqui eu tenho validação de formulário, tenho validação de estilo para formulário e aqui eu tenho requisições para um endpoint externo. A gente vai ver isso aqui depois no detalhe. Plugins aqui são plugins que estão disponíveis aí hoje nos repositórios da NPM, por aí vai, para a gente poder integrar junto do Cypress. Screenshots são as evidências que eu falei que ele gera. Eu rodei alguns testes anteriormente, então ele já me deu aqui um print do teste que eu fiz. E aí depois eu tenho vídeos também que ele grava e eu posso depois utilizar isso como evidência mesmo. Falando sobre a aplicação que a gente vai testar agora, basicamente, então eu fechei ali aquele VS Code que estava mostrando a estrutura de pasta, né, do Cypress, que é essa daqui, agora é a nossa aplicação como um todo mesmo do React. Então, vamos focar nesse daqui agora. Falando um pouco aqui agora sobre a aplicação, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma aplicação muito básica, um código que eu peguei pronto na internet, lá um formulário, e basicamente ele é isso aqui, é um título, né, que vai ter uma classe específica aqui do Bootstrap. Eu tenho aqui um input de arquivo, alguns campos de formulário, um checkbox e um botãozinho aqui para enviar. Se eu tentar enviar o formulário desse jeito, ele vai me logar um erro aqui. Então, teve um erro de formulário. Não detalhei qual campo que está com erro, a ideia era fazer uma coisa bem pontual mesmo, bem objetiva. Com esse feedback aqui, a gente já consegue saber, então, que esse formulário já não seria enviado porque tem um erro. Então, já existe uma validação. Então, se eu preencher tudo certinho aqui,
A ideia é que esse formulário, então, ele aqui tem uma mensagem, não sei se está aparecendo para vocês, apareceu um alerta aqui, uma caixa de diálogo do browser falando formulário enviado com sucesso, talvez na transmissão às vezes não aparece, mas apareceu aqui uma mensagem e ele zerou o formulário. Basicamente isso, essa é a funcionalidade que a gente vai testar. Como que ela está construída? Então eu tenho aqui um componente React, eu tenho um app component aqui, basicão, formulário, com algum estado aqui no componente, né? Um estado de se eu tenho erro ou não no componente, no formulário, e aqui quais são os valores do formulário. E a validação ela é simples, ela é bem crua mesmo, né? Eu estou só dando um print no campo e estou validando se existe valor dentro do campo, se alguma coisa foi informada, tanto no nome e na senha, e depois eu valido aqui se o e-mail está ok. Passando uma regex aqui de e-mail, só para validar, isso aqui está no formato de e-mail, é o que eu preciso. Se está ok, então eu dou a mensagem lá na tela falando que o formulário foi enviado e eu zero o formulário, senão eu mudo o estado do formulário para erro, né? Porque ele tem erro, automaticamente o elemento lá de erro vai aparecer na tela. Básico, é bem simples mesmo isso aqui. O foco não é muito aqui, não é nada do React mesmo, é só a gente validar a funcionalidade utilizando lá o Cypress. Falando sobre o Cypress agora, olha só, né? Vamos rodar aqui agora os nossos testes aqui. Então, eu vou rodar aqui em cima do Chrome, vou utilizar aqui ó, essa suitezinha do formulário, vamos rodar aqui para ter os detalhes de teste. Então, ó, não sei se está aparecendo para vocês aí, ó, inicialmente ele preencheu o formulário, ó, e clicou no botão, todos os testes passaram. Apareceu para vocês aí? Sim. Legal, a gente vai começar a simular alguns erros aqui agora. Então vamos ver o que ele fez aqui, ó. Então, ó, ele preencheu aqui os campos, todos os campos. Ele setou um arquivo aqui no campo de arquivo, no input de arquivo. Ele deu um checkzinho aqui nesse checkbox aqui, falando que esse usuário vai ser cadastrado como administrador. Ele clicou no botão. Então a gente vai ver o passo a passo aqui, né? Validação de formulário, preenchimento de formulário, você entrou com todos os dados. Manipulação do input check, ele foi lá e checou o input, beleza, deu um ok. Fez o upload do arquivo. Na verdade não foi upload, né? Ele só colocou o arquivo aqui no input. Validou o type do campo sem, então ele foi lá no campo sem, verificou se realmente ele estava com o type de password, porque aí ele aparece assim os asteriscos, né? Tudo escondidinho aqui os caracteres. E aqui ele tentou enviar o formulário fazendo um clique. Então, o que ele esperava? Ele esperava que tivesse um erro. Por quê? Porque depois ele já informou um e-mail inválido, né? Ele setou um e-mail inválido, então ele verifica se deu erro, e aí ele vai verificar se esse elemento de erro está na tela. Então, beleza, está na tela, passou no teste, beleza, passou em todos os testes. Aqui nossa segunda rotina de teste, aqui a gente valida estilo, se a classe de título existe, o tamanho do título. Não está muito claro aqui, porque eu fiz lá correndo nas peças, não deixei muito claro o que eu estava testando. Mas a gente vai ver isso aqui agora no detalhe. Então ele fez pra gente tudo o que a gente esperava que ele fizesse. Eu posso até rodar de novo aqui, ó, para vocês verem ele preenchendo, checando lá, ó, colocando o e-mail errado. Ele espera um pouquinho, ó, 3 segundos, e aí ele clica no botão e faz as validações aqui. Se a gente vê isso aqui agora como foi feito, né, o passo a passo, basicamente, eu falei para ele carregar aquele JSON lá que eu mostrei para vocês inicialmente com os dados de formulário. Então aqui, ó, tem esse JSONzinho. Falei para ele, ó, carrega para mim então o JSON. Ele carregou. E aí eu já criei um alias para ele chamado form_data aqui, que é como eu vou depois utilizar ele para poder setar os dados lá no formulário. Aqui, o que eu fiz? No primeiro teste que eu fiz aqui, eu já mandei ele visitar na raiz da minha aplicação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu acabei não comentando. Eu tenho um arquivo aqui chamado Cypress.json, que é o arquivo onde eu mapeio alguns valores que eu vou utilizar ali no meu ambiente de teste, né? Então, por exemplo, eu crio chave-valor. É um mapazinho, na verdade não passa de um JSON, que eu vou ter ali a minha base URL, ou seja, a URL base da minha aplicação é o localhost 3000. Eu vou ter aqui outra. Isso aqui é dinâmico, tá? Eu posso escrever aqui o que eu quiser e colocar o valor que eu quiser aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, minha API URL é esse cara aqui,
o endpoint que eu mapeei é esse aqui. Então eu defini uma estrutura aqui e estou utilizando dessa forma. Assim, eu consigo utilizar isso uma vez, né, que subia o Cypress, eu consigo então importar esse arquivo JSON para dentro do contexto da aplicação, que eu vou mostrar depois. Quando eu falo para ele fazer visitar na URL, na barra, ele já sabe qual que é a minha base URL, porque eu já informei aqui o endereço. Então ele vai e faz a visita na barra. É por isso que quando eu inicio aqui o meu teste, ele já sai fazendo acesso na aplicação. É muito rápido, né? Ó, mas você vê, ele aparece lá sem a página, depois ele acessa. Se a gente tirar aquilo lá, a gente consegue também ter uma ideia aí de como que a gente como que isso acontece, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, ele nem mostrou a página aqui, tá vendo? Já quebrou os testes, porque ele não acessou o endereço lá da nossa página. Então a gente vai falar para ele, ó, acessa a nossa página na raiz. Por que que isso é bom? Vamos supor que eu tenho, vamos trazer para o contexto hoje do nosso projeto, nossa BESP. Ah, eu tenho ali vários portlets que estão em várias páginas e eu tenho dentro do front-end um JSON que tenha mapeado todas as URLs de todas as páginas. Eu quero validar via Cypress se todas as URLs estão funcionando. Para não ter surpresa depois no ambiente produtivo, na hora que o usuário for clicar para acessar, está quebrado um redirect. Eu posso, então, ter mapeado, pegar esse JSON que está lá no front-end e sair acessando as páginas e ver se eu tenho o resultado a resposta, né, do redirect aqui. Então, se quebrar algum redirect, logo aqui que executar o teste, já vai quebrar a aplicação. Se tiver um pipeline de deploy, já vai quebrar o deploy. Cara, é inúmeras coisas que dá para fazer com Cypress. Isso aqui seria uma das utilidades, seria isso, né? Então eu mando ele acessar aqui no barra. Esse fio aqui não é nativo, tá? É um nome que eu pensei aqui, que eu utilizei, porque o Cypress ele permite que você crie comandos para ele. Então eu posso facilmente criar aqui ó, alguns comandos customizados. Então eu poderia vir aqui ó, e criar um comandinho aqui chamado Soriano, por exemplo. Ah, Soriano. E aqui dentro eu vou ter uma rotina que vai ser executada quando esse Soriano ser chamado. Como que é chamado? Eu venho aqui no meu teste e coloco o Soriano. Ele já vai executar o meu comando customizado lá. Então eu criei alguns. Um é para fazer o upload do arquivo. Para isso, eu utilizo essa lib aqui. Então, eu preciso instalar uma dependência para o Cypress para poder funcionar aquele uploadzinho lá. Então, eu criei um só para fazer isso. Eu poderia ter mais detalhes aqui para manipular também o arquivo, mas aí ficou só isso aqui mesmo por enquanto. Eu vou receber via argumento qual que é o elemento que eu quero pegar. Então, eu vou dar um get no elemento na tela. No caso, vai ser um input ali de arquivo. E aí, então, eu vou utilizar um método já específico dessa lib para passar o arquivo para dentro do input, passando o path do arquivo. A gente vai ver isso mais claro aqui, ó, quando a gente chama essa função. Então, a gente passa o caminho do arquivo, qual que é o elemento, e aí ele vai adicionar o elemento no input. Fora isso, eu tenho então também esse fio aqui, que é o cara que vai preencher né, todos os inputs do formulário. O que eu faço então? Aqui eu vou basicamente carregar esse arquivo aqui, esse JSON para dentro da minha aplicação, utilizando esse cara aqui que a gente viu antes, né? Criando o alias aqui de form data. Aí eu acesso esses dados através do alias dele, então eu dou um sai.get, aí eu acesso o alias dele, que é o form data, ele me dá uma promise. Com essa promise, ou seja, uma promessa, né? Que o JavaScript vai gerar ali em memória e depois ele vai me retornar, vai me dar um retorno assíncrono. Com essa promessa, eu tenho então um retorno aqui. Eu posso ter um erro também, tá? Então eu não estou esperando um erro aqui, porque se quebrar é exatamente o que a gente precisa. Quebrou, tem algum problema. Então, tipo, eu vou falar para ele assim, ó, então pega os dados para mim lá, aí quando você tiver todos esses dados carregados, quando isso estiver pronto, então você vai me devolver um JSON, que é exatamente o JSON que está mapeado no arquivo. Eu vou, via JavaScript, eu vou pegar, então, as chaves desse JSON. Se a gente for, assim, entrar mais aqui no detalhe, né, por exemplo, eu quero entender como que o JavaScript lida com isso. Lembrando que é puramente JavaScript, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um JSONzinho aqui, eu vou colocar Soriano, o nome que eu estou meio que sem criatividade aqui.
Então, ó, o JavaScript tem esse cara aqui, que é esse Object Keys aqui, que vai dar todas as chaves de um objeto para gente. Então, eu pego aquele JSON, passo para esse Object Keys, ele me retorna um array com todas as chaves que eu tenho dentro do meu mapazinho aqui, do meu objeto. Basicamente, é isso que eu preciso, porque quando ele me retornar isso, eu vou percorrer cada chave que tem ali dentro do array, e então eu vou utilizar a função do Cypress, que recupera a referência do input. Então, o Cypress ele tem um esquema que é assim, né? Tipo, vamos supor que eu quero pegar um input lá que tem na tela, que tem uma classe chamada, por exemplo, Soriano. Então eu faço ponto Soriano, isso aqui é um seletor. É como se eu estivesse fazendo um carry selector ali na tela. E aí ele vai utilizar por debaixo dos panos, se eu não me engano, o jQuery mesmo para fazer esses seletores aqui. E aí eu passo aqui um ponto Soriano, aqui eu passo um hashtag Soriano aqui, cerquilha Soriano, ele já pega também por ID, eu pego por atributo também. Ele vai ter uma série de opções, ele vai te dar aqui para você fazer seletor. E aí, basicamente, o que eu estou dizendo devolve para mim, então, todas as chaves desse objeto, né? Ele vai me dar aqui de cada objeto. Eu concateno uma string aqui, que por debaixo dos panos ele vai pegar cada chave ali, ó, ele vai fazer isso aqui. Name, vai fazer e-mail, ele vai fazer lá pwd, que é o password. Ele vai mudando aqui o seletor e, então, ele vai acessando esse método type, que é um método de escrita, né? Que aí ele vai escrever o valor agora, porque se a gente pega o JSON e passa a chave, eu tenho um valor. Ou seja, o JSON chave retorna um valor. Aí ele pega isso para mim e manda escrever. Automaticamente, o que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo o formulário. Eu poderia fazer isso de forma declarativa? Poderia. Eu poderia vir aqui, ó, e fazer assim, né? Tipo, eu vou, por exemplo, vou preencher o e-mail. Aí eu venho aqui, aí eu falo lá, tipo, o e-mail vai ser lá, soriano@soriano.com. Aí eu vou e faço um outro lá depois para preencher, de repente, a senha. WD, aí a senha, eu vou colocar a senha aqui do meu Facebook, tá? Zoeira, não tem Face. Aí vou colocar a senha lá. Aí, tipo, eu poderia fazer assim, só que, obviamente, né, a gente vai fazer isso de uma forma mais prática, a gente vai pedir dinamicamente para ele fazer esse preenchimento. Se eu vim aqui e colocar um outro valor aqui, e se existir no formulário, ele vai preencher. Se o dev, por engano, remover um campo lá do formulário, o seletor não vai bater. Peraí, não existe um campo com esse nome que está aqui. Já vai quebrar o meu teste também. Onde que está o nome? Vamos olhar agora no nosso código, vamos lá ver aqui, por onde que eu pego. Eu pego pelo name, né? Então, se a gente vir aqui no formulário e ver os names, ó, eu tenho os names aqui. Name, deve estar lá no final. Aqui, ó. Então, eu tenho name, e-mail, name pwd. Então, cada input aqui na tela, se a gente for detalhar aqui, ó, cada inputzinho aqui eu vou ter um name para ele, ó. É esse atributo aqui. Que é como se eu estivesse realmente fazendo um seletor aqui para esse elemento. Se eu estivesse fazendo aqui, por exemplo, um document.querySelector nesse cara e falando para ele fazer assim, vai lá, pega por name e aí você seleciona para mim o cara, tipo, e-mail, sabe? Aí ele vai pegar o input, ele já até selecionou o input aqui. Aí me retorna o e-mail. Aí ele me retorna o elemento lá que está na tela. Então é realmente um seletor que eu estou fazendo. Com isso, fazendo o seletor, o Cypress já vai me entregar então esse type, que é um método dele, que é para fazer o preenchimento. Então, ele simula um usuário digitando ali na tela. Ele não vai simplesmente no atributo velho e seta. Ele realmente simula o dígito no input ali. Outros comandos que eu tenho aqui para ver se o elemento de erro está na tela. Então eu verifico, tenta pegar esse elemento alert aqui. Então vamos ver lá quem que é esse cara aqui. Então, ó, eu tenho uma classe aqui, alert. Então eu pego pela class, né? Aqui, ó. Pego pela class, faço um seletor por classe. E aí eu falo que ele deveria estar visível na tela. Ele deveria estar aparecendo. Então, se isso aqui tiver ok, vai passar no teste. Eu já lanço outro teste. Esse alert, ele é do tipo Danger, ou seja, ele contém uma classe chamada Danger. Então, ó, se a gente ver lá,
Ó, ele tem aqui o Danger, porque o Bootstrap vai ter vários, né? Ele poderia ter aqui o Info, o Warn, tem outros também. Mas o Danger eu sei que é erro, então eu sei que é um elemento de erro na tela. Então eu consigo utilizar esse cara aqui, ó, para verificar se tem uma classe, se o elemento está visível, fora outras coisas que eu consigo fazer com esse método aqui do Cypress, tá? Agora vamos voltar aqui na suitezinha, né? A gente já falou sobre os comandos customizados. Então, o que ele vai fazer? Preenchimento formulário, ele já vai iniciar aqui o preenchimento dos campos dinamicamente, como a gente viu. Depois, ele vai pegar de forma declarativa e vai checar, dar um check lá no inputzinho, né? Do checkbox, que é esse cara aqui embaixo, ó. Então, ele faz um seletor por name e ele faz o checkzinho lá. Então ele dá um check, que é um método já preparado também aí do Cypress, né? Aí por que eu dou um first? Porque quando eu faço um seletor para vários elementos via JavaScript ali, ou eu tenho como retorno um node list, ou eu tenho um HTML collection. Então, como eu tenho uma lista ali de nós do DOM, ou eu tenho uma coleção de elementos HTML ali, basicamente eu preciso falar para ele, ó, me dá elemento da posição tal ou me dá o primeiro elemento. Então esse first aqui do Cypress é justamente, ó, me dá o primeiro elemento que você encontrar. Como eu tenho exatamente aqui só um elemento mesmo, então vai ser o primeiro mesmo que eu quero. Isso aqui eu fiz intencional para a gente ver essa possibilidade aqui que existe, né? Aqui eu vou setar o upload de arquivo utilizando aquele comando customizado. Depois, aqui é interessante, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom, ó. Eu falo para ele pegar um input de senha e eu falo para ele ler o atributo type do campo e falo para ele, ó, verifica se contém, né, password. Ou seja, eu estou falando para ele fazer assim, ó, vai no campo de senha, verifica o type dele. Aí ele pega o type aqui. O valor do type é password? É. Então, beleza. O que isso quer dizer? Que se eu digitar a senha, de fato vai ficar escondidinho. Porque se fosse tipo text, por exemplo, a senha ficaria aparecendo. Então é só uma validação a mais aí para verificar se realmente o campo de senha é um campo de senha como deveria ser. Depois, eu mando limpar o campo de e-mail e aí eu seto um e-mail inválido, né? Que aí é realmente para gerar um teste e verificar se a validação está passando lá. Eu dou um await aqui depois de 3 segundos. É só para dar um delayzinho, uma espera ali para ele antes de clicar no botão. É só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Às vezes você precisa realmente esperar alguma coisa na tela, um elemento, uma interação, uma animação, alguma coisa. E aí então eu clico no elemento. Como que eu clico? Eu pego o botão pelo type submit. Ou seja, eu tenho um botão na tela que possui esse type, né? Então eu acesso por atributo. Então eu faço um seletor por atributo. Eu sempre estou me perdendo aqui nos arquivos. Aí então eu dou um clique nesse elemento. E aí eu verifico se existe o erro. Então eu chamo aquele has error lá, que é aquele comando customizado, né? Que verifica pra gente se o elemento está na tela e se ele é do tipo erro. E aí, tipo assim, se existe o elemento na tela, beleza, vai dar tudo ok. Os meus testes vão todos passar. Só que se a validação fracassar, aqui a gente já vai ter um problema, já vai quebrar a nossa rotina de teste. Vamos simular isso daí para a gente ver acontecendo. Vamos ver, vamos quebrar aqui a nossa validação, vamos falar que aqui é falso. Ó. Quando houver um erro, eu não vou setar o meu elemento de erro na tela. Eu vou, tipo, vou jogar ele para falso, ou seja, ele vai continuar escondido. Aí vamos ver o que acontece aqui. Vamos rodar de novo os testes aqui. Tá preenchendo, setou o arquivo aqui, ó. Tá esperando 3 segundos. Pegou o botão submit, clicou nele, tá vendo? Ó, ele esperou ainda um pouco para ver se ia ficar visível o erro na tela. Ele viu que ele não encontrou esse elemento na tela. Então já quebrou aqui o nosso teste. Esse elemento não existe, ele nem executou o próximo. Porém, ó, a outra rotininha de teste aqui, ele já foi executando e foi passando. Esse aqui quebrou. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos falar sobre os estilos agora. Eu acabei... Sobre os estilos, né, fazendo a validação de estilo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se no elemento H1, então ele faz aqui um seletor por nome mesmo de tag, né, por tag name. Pega o H1 que está na tela, pega o primeiro elemento aí, verifica se ele possui a class, qual class? Esse text primer,
E aí, se possuir, beleza, senão vai gerar um erro. Se a gente vir aqui, deixa eu só parar aqui o teste. Se a gente vir aqui, ah tá, quebrei aqui o componente. Se a gente vir aqui na nossa tela e a gente olhar esse cara aqui, ó, existe essa classe aqui, tá vendo? Vamos mudar a classe agora, vamos colocar aqui, ó, uma outra classe aqui para ficar vermelhinho. Agora vamos rodar o teste lá, que ele vai tentar encontrar aquela classe. Vamos ver se ele vai mostrar pra gente. Então preencheu, ó, acessou, já pegou atualizado aqui, ó, com a corzinha que a gente mudou. Tá verificando se existe a classe no título que ele espera, quebrou porque não existe, ele não encontrou a classe que ele esperava. Então, ele valida até se a classe existe lá, muito legal. Tamanho da fonte também, tá com 36, vamos verificar. Se a gente olhar o título aqui também, ó, ele possui um CSS dizendo que o font size desse cara é 36 pixels. Vamos tentar pegar aqui, ó, 34. Se a gente rodar aqui agora, eu mudei e falei para ele que tem que ter 34. Então a gente sabe que o nosso título é 36, então ele vai ter que quebrar. Tá verificando a font size, quebrou porque ele não encontrou no tamanho 34. Ele encontrou no valor, no tamanho 36. Então ele quebrou o nosso. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Eu valido classe no elemento, valido CSS que tem no elemento. Tem alguns CSS ali no protótipo. Será que tá seguindo o que está no protótipo? Meu, tá aqui, ó. Jogo aqui, valido. Se for alguma coisa mais padrão, já dá até para prever o teste, já dá para. A gente vai longe, assim. As possibilidades elas são muitas. Aqui alguma dúvida, pessoal? Não. De boa aí, né? Que aí vocês estão bem quietinhos aí. Eu acho que às vezes parece que eu tô meio que sozinho aqui ainda. Mas beleza, a gente vai falar sobre as requests agora, então. De preenchimento de formulário, é isso, de validação, de elementos, tem muito mais coisa, mas assim, o basicão é isso aqui. Depois eu vou disponibilizar esse código para vocês também, tá? Se precisar. Aqui nas requests agora, que é bem tranquilo, é bem rapidão. Esse aqui, no primeiro momento, é o que a gente mais vai utilizar, tá? Que é vamos começar a falar aqui pontualmente das coisas, que vamos isolar bem aqui as coisas aqui, ó, para não confundir. Vamos falar sobre isso aqui. O que a gente tem? Estou escrevendo aqui uma suitezinha de teste e vou rodar aqui o meu primeiro teste, que eu quero buscar os usuários. O que eu vou utilizar? Lembra que eu tinha esse arquivinho aqui, ó, que eu tenho um JSON com todo o mapeamento de valores que eu vou precisar? Pode-se dizer um .env, que eu vou utilizar no meu ambiente Cypress? Então, com esse Cypress config, eu pego esse JSON de configuração e aí eu acesso aqui os valores dele. Então eu estou falando para ele assim, ó, pega na API URL, aí ele vem aqui e pega API URL, que é esse cara. Aí automaticamente, né, isso aqui sem novidade, ele vai substituir isso aqui em tempo de interpretação lá por uma string, e aí ele vai sair concatenando. Aí ele vai pegar aqui, pega o endpoint, aí ele vai pegar aqui endpoint, acessa esse atributo, aí ele acessa aqui. Aí ele já pega esse todos. Ele vai montar uma URL para a gente, que é isso aqui, ó. Vai montar isso aqui. Que aí concatenado a gente vai resultar ali nisso daqui. Se a gente pegar isso daqui, vou desfazer aqui, tá? Só para a gente ter o código inicial ali. Se a gente pegar isso e jogar aqui no nosso browser, é um servicinho de JSON que retorna para a gente, ó, uma lista de JSON aqui, vai retornar aqui um array cheio de JSON, que é um mockzinho de JSON, um servicinho online para a gente testar. Eu posso pegar os específicos, se eu não me engano, passando o ID aqui também, ó, é um servicinho. Beleza? A gente vai utilizar ele para fazer uma validação aí. Qual que é a validação? É o seguinte. Vou fazer uma request, então, para esse endpoint. O método da request é get. No body, vou passar nu, porque eu não preciso enviar coisa alguma, né? Vou fazer um getzinho lá. Não tenho mais parâmetro, é basicamente isso, essa URL que eu vou montar. Lembrando, a URL, o endpoint, mapeado no arquivo aqui, né? Vai montar dinamicamente para mim. Poderia estar de forma declarativa aqui sem problema. Depois, conforme tiver muito arquivo, vai ficar ruim da manutenção e tal. Por isso que a gente é bom flexibilizar assim e deixar dinâmico.
E aí, quando vira o response da minha request, né, então é a mesma coisa, ele vai me devolver uma promise, então ele vai fazer uma requisição assíncrona, quando essa requisição tiver um response, eu vou pegar esse response e vou trabalhar ele. Como? Eu vou isolar algumas coisas da resposta. Então eu vou até fazer assim agora, ó. Eu vou pegar o response aqui e vou logar ele pra gente aqui. O Cypress ele tem um carinha chamado debugger também, mas eu vou fazer do jeitão bem classicão aqui do console log aqui pra gente ver como a gente está acostumado a ver ele no browser mesmo funcionando. Vamos rodar aqui request, ó, e vamos abrir ali o inspect do browser mesmo para a gente ver no console o que ele vai nos dar. Então, olha só, isso aqui é o meu response. Então, eu tenho aqui acesso ao body da request, que é todo aquele return, que é aquele JSON que a gente viu no URL do browser, a duração da request. No header, eu tenho todos os dados aqui necessários para eu saber como que foi aqui a request, o que retornou, e todos os dados aqui correspondentes aqui à requisição ao cabeçalho da requisição. Eu vou ter aqui o status, que são coisas também que vai ser bem importante para a gente fazer na integração lá. E aí eu quero extrair algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Ó. Então vamos lá, vamos fazer uns testes aqui. Ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou extrair aqui algumas coisas desse objeto que vai ser retornado. Quero extrair o header, status, a duração da request e o body da request. Basicamente vai ser aquele JSON que a gente viu lá, só que eu vou extrair isso aqui em algumas chaves específicas para fazer testes específicos com cada um deles. Então eu quero validar se o status da requisição foi 200. Então eu faço isso. Ó. Eu dou um inspector, valido se o status é igual a 200. Se isso aqui for verdade, né? Se esse teste aqui booleano for true, vai ser exatamente o que eu espero um true, e aí vai passar no meu teste. Valido se o tipo, né, do response é JSON. Então, me retornou um JSON. Por quê? O cara vai lá, vou fazer uma integração com o sistema externo. O cara vai parseia lá para outra coisa que não é JSON. E aí o cara me retorna um texto puro, me retorna uma string que, sabe, que não está parseada como deveria. Tem coisa bizarra às vezes que acontece. E aí aqui você já consegue até validar se está sendo passado certo, o tipo de dados, se o cara mapeou certinho lá, tal. Tudo vai estar ali no response da request, então você já consegue pegar dali, se for o caso. A duração, ó, eu consigo ter acesso a ela também. Então eu consigo até, por exemplo, eu tenho um padrão hoje que a duração de uma request, de todas as requests, tem que ser de no máximo 60 segundos. Você conseguiria, então, validar se a duração realmente está dentro daquilo que está estipulado. Porque fora disso é perda de performance. Por exemplo, lá no nosso caso, nos projetos da Clabin, o tempo de requisição lá que eles esperavam eram de 3 segundos no máximo. Uma tela tem que ser carregada em 3 segundos. Aí, tipo, a gente tinha que pensar em performance e atender o critério de 3 segundos. E tinha uma validação. Está passando de 3 segundos? Tá. Qual que é o endpoint que está passando de 3 segundos? Esse aqui. Por quê? O que aconteceu? Sabe? Então não está performando muito bem e tal. Então tinha toda uma questão que você conseguiria pegar, ó, só com essa informaçãozinha aqui do tempo de resposta da request. Estou validando se a resposta, olha só, isso que é interessante. A resposta, ela é um array? Então, eu pego o bar e valido se ele é um array, e eu valido se esse array possui 200 registros. Aqui é muito específico, né? No nosso dia a dia a gente vai conseguir prever quantos registros serão retornados. No meu caso aqui eu consegui. Então eu validei aqui se era realmente 200. Beleza. Aqui também a gente vai ter um teste. Aqui, ó, é bem interessante essa parte aqui. Eu pensei, preciso validar se os campos que estão sendo retornados, ou seja, meu contratinho ali, se ele tem a ver exatamente com o que eu espero, né? Então, eu mapeei dizendo assim, ó, os campos que eu espero no JSON, em cada JSON ali dentro do array, é esse aqui, ó, eu espero esses campos aqui. Aí, o que que eu faço? Eu pego o meu array aqui, de resposta, eu pego a primeira posição dele, salvo numa constante, eu pego as chaves desse dado aqui, vou até fazer com vocês aqui o passo a passo, eu acho que vai ficar mais legal a gente fazer junto. E falar aí, ó. Vamos rodar o teste aqui. Agora eu vou logar isso no console, tá? Acho que a gente vai conseguir ver aqui, ó.
Então, olha só. Esse aqui é o meu body, né, da minha requisição. Eu vou estocar isso aqui numa variável global. Eita, ele não pôde salvar isso aqui numa variável. Eu queria tanto salvar isso aqui pra mim. Não deixou, não sei porquê. Mas vou explicar aqui basicamente. Então eu vou pegar a minha primeira posição aqui, aí eu vou colocar isso aqui numa constante de usuário. Eu vou ter então o meu JSONzinho aqui do objeto de usuário. E já vou rodar aqui já, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, eu peguei a primeira posição daquele array gigante lá, extrair, e aí eu tenho aqui o meu usuário. Os campos do meu usuário, ó, é os campos que eu espero, então eu verifico, ó, estou esperando por esses campos. Isso aqui poderia estar naquele arquivinho do Fixtree, sabe? Que a gente tem lá, aqui, ó, que carrega o JSON, você poderia ter os contratos todos aqui definidos. E aí você poderia recuperar aqui daquela forma que a gente fez com alias lá. Então eu recupero aqui e eu falo assim, beleza, ó, eu quero, então eu vou verificar cada chave desse cara e eu espero que todas as chaves que eu encontrar dentro desse cara estejam incluídas, né, dentro do meu array de contrato aqui, ó. E aí, se isso for verdade, né, esse every está aqui para isso, para garantir que todos esses testes aqui vão retornar verdadeiro, ou seja, ele vai percorrer todo esse array e ele vai fazer um teste com cada posição, que é exatamente esse teste aqui, ó. Se um teste desse booleano retornar false, ele quebra toda essa lógica aqui. Então tudo isso daqui já vai ser false. Se todos os testes com cada posição do array for verdadeiro, então tudo isso aqui a gente considera como verdade. E aí, como ele espera true, a gente vai verificar se vai passar de acordo com os campos que vieram sendo confrontados com o contrato aqui. Aí eu consigo facilmente verificar também se os campos são os que eu quero. Ah, mas tem campo que eu espero um e-mail, tem campo que, cara, não tem problema nenhum. Você vai conseguir validar também. É só deixar um pouco mais complexo aqui. Ao invés de ser, por exemplo, string, você passa um objeto com validação, com o tipo de campo que você espera. A lógica você pode ficar livre para implementar. Dá um trabalhinho? Dá. Mas com pouco código aqui você viu que a gente já conseguiu validar, já consegue fazer esse tipo de validação. Então, ó, se a gente olhar aqui, se a gente rodar aqui os testes, ó, ele já quebrou aqui, porque a duração da requisição, ó, ela já não está sendo atendida aqui com esses 60 segundos. Então, provavelmente, a requisição está levando muito mais tempo do que o que eu estava esperando aqui. Eu vou deixar bem exagerado aqui, ó, vou colocar uns 250 milissegundos aqui e vou rodar o teste aqui de novo. Aí todos eles passaram. Então aumentei o tempo de resposta, beleza, todos os testes passaram aqui. Então, vamos mudar o contratinho aqui, ó, ao invés de ID de título aqui, vamos colocar description e vamos esperar que venha esse description, que a gente sabe que não vem. Vamos ver o que acontece, ó, tá vendo? Então, na hora que ele validou o contrato aqui, ó, ele já verificou ó, que já não bate. O objeto que foi retornado não bate com o que eu esperava. O contrato não está batendo. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai abrir exatamente onde deu o problema. Então, eu já mudei aqui, eu falei, ó, espera esse campo. O campo não veio, quebrou o meu teste e já... Aí, beleza. Quais possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho uma possibilidade aqui de rodar esse teste via command line também. Não necessariamente eu preciso rodar aqui na interface, utilizando um browser aqui e tal. Eu posso rodar aqui, ó, na hora que eu estiver lá fazendo meu deploy, eu posso rodar via linha de comando. Então eu já deixei mapeado no meu package JSON aqui, no meu script do package, que quando eu rodar, ó, ele já vai sair executando para mim. Deixa eu abrir aqui meu package para vocês verem. Ó, ele vai rodar esse teste aqui. É tudo esse comando aqui, ó, que eu não quis digitar toda vez. Ele vai sair executando para mim esse comando. Então, ó, roda para mim todos os arquivos que tem esse expected aqui, ó. E aí ele vai sair executando e vai me dar um relatório aqui, né? Então ele fez lá toda a execução. Então ele startou ó, via terminal mesmo, sem agora interface visual. Ele falou o tempo de cada teste, ó. Então ele executou aqui, passou 8, durou 6 segundos aqui, os resultados, tá vendo? Desse arquivo aqui. Ele gerou um vídeo de evidência que a gente já vai ver. Aí depois ele fez outra validação que é o das requests já, o tempo.
E aí gerou aqui um outro sumário aqui, né, falando sobre esse arquivo e gerou um vídeo também. E aí, ó, ele dá um sumário final aqui, todos os arquivos que eu tenho e os detalhes aqui dos testes. Ó, beleza, todos os testes passaram. Então, é uma outra possibilidade. Essa daqui, provavelmente vai ser a que a gente vai utilizar, assim, pra caramba, porque na hora de fazer o deploy é necessário que a gente faça todo esse processo de validação e que todos os testes passem, né? Então, depois eu preciso. Esse era o ponto que eu falei que eu precisava ver com o Aaron depois de como a gente colocar isso hoje no nosso fluxo de deploy. Agora, vamos ver o vídeo, verdade, vamos ver o vídeo. Ó, o vídeo de evidência que ele gerou, ele mostra toda a execução do teste. Tá aparecendo para vocês aí, né? Sim. Sim. Aí, ó, quebrou, terminou, quer dizer. Aí ele gera agora das requests, ó. Claro, não tem tela, né? Aí ele não acessa, não acessa a página, ele só faz aquisição. Então não tem muito o que ver ali mesmo. Screenshot, a gente tem aqui. Ele por algum motivo aqui, deixa eu ver. Ele apagou. Apagou e salvou só vídeo. Aqui deve estar desatualizado, ó. Tava aparecendo aqui, mas por algum motivo ele apagou. Ele não gerou o print. Mas ele gera um printzinho, só um print mesmo ali, é um vídeo ali, mas é um print mostrando o resultado do teste, né? Que ele gera. Galera, assim, né, não é nem, acho que não é nem 20% aí do que é o Cypress mesmo, o que dá para fazer com ele. Tem coisas muito legais aí pra gente ver, dá para explorar muita coisa ainda. Porém, já deu para ter uma noção do quão fantástico a ferramenta é, né? De quanta coisa ela fornece, ela oferece, do quão simples ela é. Vocês vão ver que tipo isso aqui tudo eu consegui subir da hora do almoço, sabe, até aquele momento que eu fui ali no grupo e pontuei, ó, vamos falar hoje sobre Cypress e tal. Então durou, tipo, foi coisa de 1 hora. Eu subi um projetinho ali, React, aí eu subi, já instalei, peguei, criei os arquivinhos ali, fiz uns testes básicos. Foi questão de 1 hora e meia. Eu já subi um ambiente de teste, fiz algumas validações, validei algumas coisas, já tenho evidência, eu já tenho o preenchimento automático de formulário, validação de request, e coisas que outras tecnologias, de repente, seria um pouco mais demorado, iria, né, ser um pouquinho mais complexo de fazer, teria que entender uma série de coisas, o ambiente já não é o mesmo, não é tão simples de você lidar ali com o teste. E aqui você tem o poder, né, do JavaScript na sua mão, da Engine aqui na sua mão, V8, você tem o poder aqui de já lidar com uma ferramenta que está mais próxima do dia a dia do próprio desenvolvedor, né, que está desenvolvendo para a web. Então, cara, é fantástico, né? E, tem uma série assim de plugzinhos, de ferramentas que você pode integrar junto ali do Cypress, que a gente depois numa outra meet a gente pode falar, né? A gente pode ver algumas coisas. Mas eu aconselho, explorem, busquem sobre o assunto, pesquisem sobre, vai na documentação, realizem testes. Eu passei alguns links hoje para a Daniela, que ela foi uma das pessoas assim que me pingou, eu quero entender mais sobre a ferramenta e tal. E aí eu passei alguns links. Ali a gente tem alguns cursos na Udemy, a gente tem documentação, a gente tem artigos, até de comparação, falando um pouco sobre Selenium também. A gente tem material, assim, vídeo aula mesmo, falando ali no passo a passo da escrita do código, do teste e tal. E eu aconselho, sabe? Tipo, eu posso até depois mandar ali no canal geral ali pra gente ver. Mas é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pessoal, acho que esse é o momento aí. Aproveitem. Minha pergunta é se ele já tem algum andamento dele trabalhar com Liferay. Aqui dentro do projeto, você fala outros projetos com Liferay? Não, outros projetos que utilizam React e Cypress juntos. Na Intel já tem algum funcionando? A gente tem um cliente nosso hoje, né, que é lá dentro da Liferay mesmo lá. A gente tem alguns projetos que já fazem a utilização, né? Como eu falei no começo lá, que o nosso antigo QA, né, o Fer, que agora está em outra empresa, ele deu início a essas integrações lá e foi bem esse cenário mesmo, né? A gente tinha que fazer uma integração com uma API externa,
a API ela estava em construção. Inicialmente a nossa ideia era vamos validar aí a parte de a interface visual mesmo ali, né? Vamos validar protótipo, vamos validar outras coisas. Como a gente já tinha o Cypress ali meio que no radar, já estava falando um pouco sobre, e o Cypress oferece também essa validação das APIs, a gente então já partiu direto para essas validações mesmo, validando ali os serviços e externos. Mas depois a ideia era, olha, assim que terminar a integração aqui com serviços externos, a gente já começa a validar também aqui interface, funcionalidade. E os caras começavam assim, validar dentro do Life. E qual que é o passo, né? É uma série de etapas que você precisa definir, assim, tem que ser muito bem definido. Tem alguns padrões, quem está acostumado com teste, um padrão bem conhecido, acho que é o Page Object, né? E aí eu lembro que o Fernando utilizou disso também, porque ele falou assim, olha, eu preciso validar os comentários. Então o Lifer, ele tem um portlet de comentário lá, que você arrasta na página, ele já sai funcionando e tal. Só que a gente customizou esse portlet, a gente fez uma reescrita, uma JSP override em cima desse nativo, e a gente mudou alguns comportamentos do portlet desse portlet. E a ideia era, poxa, vamos validar se isso está ok, se não vai quebrar. E também, quando alguém era marcado dentro do portlet ali, o Lifer já dispara uma notificação. Então a gente interceptava essa notificação via model listener do Lifer, e a gente já startava também uma notification push pelo onSign. Então o cara marcava alguém aqui no comentário, já saía pelo onSign, caía lá uma notification push no dispositivo do cara. Só que assim, vamos validar onde está ok. Aí o Fernando criou toda uma rotina ali dentro do Lifer mesmo, junto do Lifer, né? E para poder fazer essa validação. Então o que ele fez? Ele criou um módulo simples de Cypress ali, sem React, sem nada. O React aqui eu utilizei só para a gente criar uma aplicação simples para testar. Ele criou um módulo ali com Cypress e aí ele fez o seguinte: acessa a página de login, preenche o login. Olha só, ele foi fazendo tudo isso. Ó, preenche o login, loguei. Estou logado? Tô. Valida. Então ele preenchia o formulário, validava se o formulário foi preenchido. Aí ele clicava no botão, validava se foi feito o login. Depois, estou logado? Estou logado. Existe sessão? Existe sessão. O Life ele cria alguns cookies de sessão. Então existem esses cookies de sessão, já estou logado. Eu tenho variáveis também ali no ambiente que define se o usuário está logado ou não. Então faço essa verificação. Aí beleza, estou logado. Então o que eu faço agora? Faço um redirect para a página onde está o comentário. E aí eu vou lá no campo de comentário, faço um comentário, clico no botão e verifico se teve alguma mensagem ali na tela de OK. Claro, a parte de notification push a gente não conseguia ir tão longe assim. Daria para fazer alguns testes ainda, porque junto do Cypress você consegue outros caras que você utiliza. Normalmente a gente utiliza outras bibliotecas aí junto do teste unitário, né? Para você, eu quero interceptar requisições HTTP, eu quero simular requisições HTTP. Então você tem algumas libs que simulam e que interceptam requisições HTTP. Então você conseguiria ali também, até quando clicar no botão, fazer um interceptor para ver se no objeto de HTTP request do browser saiu alguma chamada síncrona. E se essa chamada faz sentido para o comentário. Daria para fazer, mas aí seria muito minucioso. Mas basicamente, ele foi, clicou no botão, verificou se foi feito o comentário, porque tem que ser adicionado um comentário a mais ali na lista. Foi adicionado o comentário, beleza. Só que por que o Page Object, né? Porque aí ele cria uma rotina que faz o login, uma que acessa a página de comentário, uma que preenche o campo. Então ele vai isolando as funcionalidades em páginas. E aí ele vai reaproveitando isso depois e toda página que você precisar acessar e que você tiver que estar logado, você já tem uma rotina que faz o login para você. Você só chama essa rotina. Mas junto do Lifer tem sim, dá para fazer, né? E a gente esse aí é um caso. Massa. E aí, galera, alguma consideração? Fiquem à vontade. O pessoal do tempo tá aqui me gostou, hein? Oi? Desculpa já. Muito, muito massa, né, cara? Eu curto. Realmente, eu também curto. Assim, foi uma das tecnologias, assim, que eu aprendi recentes, assim, que eu achei muito bacana, sabe?
Você pode fazer. Você poderia criar, né? Você poderia criar ali aquele fixtures, que é um JSON de validação, e aí você já conseguiria, então, fazer alguma leitura dinâmica desse JSON que faria pontualmente, né, uma checagem em cada um deles ali. Se tiver alguma coisa já mais madura nesse sentido, deve ser algum plugin ou alguma lib, mas assim, com certeza isso tem. Mas uma das formas que eu precisei fazer uma vez era dessa daí. Teve até um momento que eu precisei validar assim, vários estilos de um elemento, né? E aí o JavaScript ele nos dá o get computed styles, né? Que aí você passa um elemento para ele e ele dá todo o CSS que aquele elemento sofreu, desde o do comportamento inicial do browser ali até o reset e tudo mais. Aí então eu peguei e validei por ali, sabe? Peguei todos os estilos que estão atrelados a um elemento. Todos, todos, todos. É assim, você tem em mãos o poder do JavaScript ali, né? Tipo, poxa, o que o JavaScript pode fazer, entendeu? É o que o Cypress pode fazer e mais um pouco porque ele já tem muita coisa pronta, né? Depois passa os links, tá? Beleza, vou Esperando para enviar lá. nós. Bom, A gente vai galera, olhando com calma. beleza, eu vou enviar para vocês. Aí assim, galera, falando sobre o nosso projeto, né? A ideia é realmente a gente utilizar as ferramentas. Assim, nada definido ainda, vai ser fulano, vai ser cicrano, vai ter que parar com teste manual, nada disso. A ideia é que, tipo, se incentivar a galera a começar a utilizar tal. A gente vai precisar, assim, que alguém tome a frente e guie esses testes, né, nessa integração. Mas não é nada assim para se assustar também, tipo, nossa, acho que eu não conheço, não sei o que fazer, tal, sabe, tá muito em cima, não vou conseguir fazer agora, tal. É uma coisa que a gente vai fazer meio que em conjunto, a gente vai estar aí no dia a dia. Então é mais assim, incentivar mesmo, vamos utilizar. A gente precisa de uma ferramenta que dê para a gente essa solução, assim como o Cypress entrega para a gente. Se alguém conhecer alguma outra, para ter bastante coisa aí. Cara, é uma boa, acho que esse é o momento também, porque no momento que a gente tem no radar aí é o Cypress, né? Mas assim, independente da integração, acho que o Cypress é uma ferramenta que tem que estar no nosso dia a dia, sabe? Falou de testes aí automatizados, hoje eu já lembro da ferramenta. Tô vendo muita gente aderindo já à ferramenta, uma galera aí já falando sobre, e bastante conteúdo aí aparecendo, e é relativamente novo, né? Mas todo mundo que descobre fica assim, maravilhado, gosta, e realmente é fantástico. Eu mostrei algumas coisas aí que dá para fazer. Mas a ideia é isso, assim, não se assustem, tipo, nossa, já vai ter que utilizar, vamos ter que parar com o teste manual, nada disso. A ideia nesse processo de integração, mas quem tomar essa frente aí, a gente vai estar junto, vai ter apoio, a gente vai correr atrás junto e nada para se assustar. Vocês veem ali que só com aquele exemplo que eu dei ali, basicamente é aquilo ali que a gente vai precisar da request para validar nossas APIs, nossos contratos, nossas chamadas, os responses, basicamente é aquilo ali. Então, a gente já teria ali até uma POC, já por assim dizer, funcionando. É isso aí, galera. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, assim, eu queria até me desculpar, acabei prolongando muito aqui o tempo. Eu pensava em fazer em meia hora, mas depois eu vi que era muita coisa para meia hora. Mas eu acho que é válido, assim, né? Tipo, realmente aí era uma coisa que a gente precisava já ir conversando, já ir vendo. E pontualmente, aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. E eu vou passando material, a gente vai tocando. Eu conheço um pouco e utilizo nos projetos aí, então não conheço tudo do Cypress ainda, não sou mestre ainda no Cypress, mas eu sei que tem outras galera, outro pessoal aí, tem uma galera aí que já utiliza, eu sei que o Colombo já está utilizando, a gente tem QA nosso já utilizando, então, tipo assim, QA nosso, assim, eu falo Interge, né, que já teve contato ali, então a gente tem aí, acho que uma galera, assim, que dá para a gente compartilhar conhecimento, conversar e tocar o barco, sabe? Mas é isso aí, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela presença de todos aí, e eu vou mandar os links lá, precisou de alguma coisa aí, a gente tá junto, beleza? A gente agradece. Beleza, valeu. Valeu. Obrigado, Fernando, pela aula. Tchau, tchau, gente. Valeu. Já fica aí pro checkpoint, pô.